A rede social, tudo que ela tenta te fazer é te tirar do foco. Uma empresa que estava faturando, vou dar um número fictício, 100 mil, Sim. dando prejuízo. Te reduziu o faturamento para 50 e ela começou a dar lucro. O brasileiro ele tem um problema muito grande de autorresponsabilidade. Né? Então a culpa ela é sempre de outra pessoa. E qual que você acha que é o maior erro assim, dos empreendedores? Você vai mudar para um lugar maior e mais luxuoso. Por quê? O seu público te pediu? Porque se você mudar para um lugar maior e com um custo muito maior e você não aumentar a sua base de clientes, sim, você vai ter que aumentar o valor do seu corte. Um grande erro assim, do empresário no início é antecipações. Comprar carro, casa mais caro. Você é um cara de fé? Demais. Você não está sendo fiel no pouco, você está sendo infiel naquilo que você tem. Se desde pequeno, quando o projeto estiver bem pequenininho, um nenenzinho, a gente não cuidar com tanta energia, a gente não cuidar com tanto cuidado, dificilmente quando aquilo crescer, a gente não vai ter mais controle sobre aquilo. E aí, Lucão, bora? E hoje, qual que vai ser o corte? Lucão, você que manda, mano. Como sempre, você que vai... Show. Deixar você, então, novo de novo. Fala pra mim hoje, qual que é a sua especialidade, Lucão? Hoje eu trabalho com consultoria de vendas online. Consultoria de venda online? Isso. Quem não tiver posicionado no digital tá fardado a morrer, né? Óbvio que eu concordo que os negócios de bairro, eles ainda têm a sua importância. O físico não vai morrer nunca. Porém, quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você não aparecer no digital, você tá fardado aí a... O máximo pode acontecer é você não avançar. Sim. Você ficar parado no lugar. Qual a diferença no fato de você ser um exemplo, um influenciador, né, de querer tipo vender a sua própria imagem ou atrelar sobre um produto? Por exemplo, eu quero vender um determinado produto. O que seria mais fácil? Eu estar construindo primeiramente a minha imagem ou já oferecer de fato o produto? Tudo depende pro estágio que você tá da sua jornada. Eu acho que o conselho que conselho para a pessoa que está começando, que só tem uma ideia, não pode ser o mesmo para quem já avançou, para quem já está... Só que eu acredito que assim, primeiro você tem que começar. Dar o start, né? Dar o start é 90%. Porque só ideia não cria negócio. Não cria negócio. Então, acredito que primeiro você tem que começar. A construção da sua marca, do seu branding é consequência do que você criou. Certo. Óbvio que dentro do mercado hoje tem muitos influenciadores que o produto deles é a imagem deles. E aí isso separa de quem? Ou você tá criando um produto, ou o produto é você. Certo. Você tá vendendo o seu e rentabilizando com isso, né? Então, acredito que esse é o ponto principal aí, né, Você de fato entender aquilo que você quer vender, para você se posicionar até da melhor forma correta. Hoje, você sendo consultor de vendas, assim, quais são os casos que chegam para você? Assim, olha, chegou um caso assim que você falou, mano, esse caso aqui... O principal problema assim, hoje no Brasil, dentro das empresas, é a falta de foco. A pessoa que está começando, a pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E para funcionar, você tem que ficar bom em uma coisa primeiro. Certo. Porque o seu crescimento, os seus rendimentos é consequência do que você está oferecendo. Então, muitos casos que eu pego aí, algumas empresas que eu auxilio, você chega e vê que tá tentando agarrar o mundo, tá tentando fazer tudo. Aí você pega, mas o que é o seu principal? E aí, se você lapida, você tira tudo e a pessoa foca só no principal, eu já vi casos de você diminuir o faturamento. Certo. Uma empresa que estava faturando, vou dar um número fictício, 100 mil, sim, dando prejuízo. A gente reduziu o faturamento para 50 e ela começou a dar lucro. Mas, assim, esse foco seria, no caso, estratégias ou os produtos? O foco, primeiro vou dar um exemplo, né, do que a gente tá... Você corta cabelo, certo? Como você vai crescer através... Você tem que virar referência em cortar cabelo. Sim. E antes de você expandir isso para outros nichos,
Você tem que certificar que Sou bom naquilo. você é bom nisso e que isso está sendo bem cuidado. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, começa a diversificar e aí ela começa a perder a mão. Porque o feijão com arroz não está sendo bem executado e os outros projetos, que seriam projetos adicionais, estão consumindo muito tempo. Entendi. Então, o que eu falei muitas vezes você chega, boa parte dos gastos da pessoa está sendo direcionados a o que não está dando resultado. Entendi. E aí está gastando mais energia onde não deveria, aonde deveria aplicar a energia para poder ter o crescimento, ela não consegue ter identificar isso. E é exatamente nesse ponto que você entra. Exato. Faz a análise, fala assim, ó, você está entregando energia no lugar que não precisa. Se você quer crescer, você vem exatamente para isso. Como você consegue fazer essa análise? Você olha todo o faturamento, toda a performance de atendimento, como que você consegue estar fazendo essa leitura? Tem uma regra, né, que vem até da minha formação. Eu sou engenheiro de produção. Legal. O Pareto, que é o 80-20. 80% do resultado vem de 20% dos esforços. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. E isso não é só nos negócios, mas no pessoal. É uma coisa que você faz no seu dia que muda o seu dia. Sim. E a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tenta... Ao invés de ler 10 páginas de um livro, você pode ler 5 minutos. Você pode ler 3 minutos. E entra a disciplina também, né? Top. E 3 minutos ao longo de um ano, 3 minutos todo dia ao longo de um ano, é bastante coisa. Eu tinha muita dificuldade em fazer a leitura de livros, né? E exatamente eu comecei a utilizar essa estratégia. Eu queria terminar muito rápido o livro. E às vezes eu acabava lendo as páginas e acabava me cansando, né? E ali acabava, às vezes um dia eu lia bastante, outro dia eu lia pouco, e aí eu comecei a cronometrar. Falei, não, todos os dias pela manhã, 5 minutos eu separo, eu começo a fazer a leitura do livro. Claro que às vezes eu demoro menos para fazer a leitura do livro, mas eu tenho uma constância, né? Fiz uma reeducação ali na minha rotina para que eu vinha permanecer, né, lendo o livro. Porque de fato, às vezes começava e um pequeno ajuste que eu fiz na minha rotina, eu consegui ter vários resultados, né? Que a leitura do livro traz um conhecimento surreal, né? Sim, com certeza. A aplicação disso, né, também. É que não é só também ler, né? Você tem que também aplicar, né? É porque, assim, isso também o livro, ele te traz foco. Sim. A rede social, tudo que ela tenta te fazer é te tirar do foco. Tirar do foco. Para fazer você ficar mais tempo ali. Então, o conhecimento hoje que tem nas redes sociais é raso. Porque ele não pode ser profundo, porque você tem que rolar o vídeo. Então, o livro ali, aquele momento, é uma meditação que você faz sobre um tema específico, sem que outros temas interrompam, né? Se cruzem aquele caminho. Você já olhou para alguma consultoria que você fez e você falou assim, fecha? Ou não chega nesse ponto? Olha, acho que tudo pode ser ajustado. Certo. Depende de onde a pessoa quer chegar. Depende da vontade dela, porque, como eu estava falando um pouco mais cedo antes com vocês nos bastidores, o brasileiro ele tem um problema muito grande de autorresponsabilidade, né? Então a culpa ela é sempre de outra pessoa. O brasileiro não tende a olhar para si mesmo e dizer, pô, fui eu que falhei. Pegar essa responsabilidade para si. Né? Sim, porque você só pode melhorar quando você assume seu erro. Enquanto você não assume seu erro, você não se permite melhorar, porque a culpa não é sua. Quando a culpa é sua, beleza, agora é só procurar o jeito de fazer melhor. Então, se a pessoa fica olhando muito para o externo e não para o interno, isso tende a prejudicar.
E até no mundo dos negócios também, quando você acaba entendendo isso, né, porque a culpa não é do próximo, né? Ainda mais no empreendedorismo, né? Depende muito da pessoa que iniciou. E se a pessoa ficar terceirizando todas as vezes que der errado alguma coisa, ela nunca vai ter o crescimento, né? A culpa pode até ser da outra pessoa, mas estava sob sua administração. Legal. E aconteceu com você estando nesse ambiente. Então, agora, quando você não se responsabiliza pelo que está acontecendo, você não cria oportunidade para melhorar. Show. Porque se a culpa não é minha, De quem que é? se a culpa é do outro, para que eu vou melhorar? Verdade. Ah, quebrei porque o meu sócio me roubou. Quebrei porque o funcionário... Não, você quebrou por... Falta de responsabilidade sua mesmo. Sim. Aí você, se a responsabilidade é sua, aí você pode trocar de sócio, você pode mudar de funcionário. Sim. Agora, enquanto você não traz essa responsabilidade para você vai continuar atraindo aquele problema. E qual que você acha que é o maior erro assim, dos empreendedores em geral? Olha, a gente falou da questão do foco, né? Mas o maior problema hoje do empreendedor assim, no Brasil é fluxo de caixa. A gente vive num país que tem taxas de juros altíssimas. Muita gente não sabe, mas os Estados Unidos ele é um país muito mais endividado que o Brasil. Porém, a dívida deles é uma dívida mais barata. Você consegue começar um negócio com uma dívida mais barata. O Brasil já não, é uma dívida mais cara. Então, se você não controla o seu fluxo de entrada e saída de dinheiro, porque muitas vezes o negócio está dando lucro, porém você não tem o fluxo para sustentar aquilo durante um determinado período. E aí você tem que fazer escolhas, tomar empréstimos a valores que vai corromper a sua margem, e aí isso vira uma bola de neve. Então, controlar esse fluxo de caixa é o principal... Hoje, para um pequeno negócio, como controlar fluxo de caixa? Entrada e saída, tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra, marcar, tudo que sai, marcar também. Grande erro também de muitos empreendedores é confundir o faturamento com o lucro. E o faturamento nem sempre ele vai condizer com o lucro, né? É isso. Existe um cálculo exato para isso? Quanto que você tem que faturar? Na verdade, quantos por cento que você tem que ter de lucro para ver se o negócio está dando certo ou não? Depende do negócio, depende da estratégia, depende... Tudo que você vai fazer um investimento ao momento presente, vou dar um exemplo, né? Você investiu em toda essa estrutura aqui. Sim. Você, com toda essa estrutura, você não vai pagar toda ela em um curto espaço de tempo. Esse espaço. E você fez isso calculando, né? Em quanto tempo essa estrutura iria se pagar. Então, o erro é você começar e já querer uma estrutura grande e não está pronto para isso. E hoje, quando você vai abrir um negócio, você tem que ter esse cálculo muito preciso na sua mente. Calcular esse. Por exemplo, eu vou investir 100 mil. Eu já tenho que identificar quanto que isso vai voltar para mim de faturamento ou de lucro? Primeiro você tem que entender o que esse investimento, por que ele está sendo feito. Certo. Vamos dizer, já é um negócio formado, que você já está conseguindo ali uma certa rentabilidade, você entende o seu público, você vai mudar para um lugar maior e mais luxuoso. Por quê? O seu público te pediu? Porque se você mudar para um lugar maior e com custo muito maior, e você não aumentar a sua base de clientes, sim, você vai ter que aumentar o valor do seu corte. Sim. O seu cliente estaria disposto a pagar um corte um pouco mais caro? Então, primeiro você tem que entender o que o seu cliente quer. Eu acho que uma das grandes falhas também das empresas pequenas e médias é não estudar o seu cliente, não entender o que ele quer. Porque o cliente que é o dono do negócio, né? Exato. Recentemente eu adotei uma estratégia aqui na barbearia, que eu comecei a pedir feedbacks para os clientes, para saber o que eles achavam da estrutura, o que eu poderia melhorar, ou que não, que é exatamente isso. Porque não adianta eu prestar um bom serviço ou preparar uma estrutura se o meu cliente ele não se sente agradável, ou para ele não está de acordo com a minha expectativa. O empreendedor, no caso, ele tem que ter muito esse feeling, né, de ter a sua expectativa alinhada com a expectativa do cliente. Sim. E através disso daí você consegue vender melhor o seu produto. Na verdade, o produto ele é vendido automaticamente, né?
porque a partir do momento que o cliente ele se sente agradável no espaço, as coisas começam a fluir com mais clareza também, né? É isso, entende o seu cliente. Entender o cliente. E qual que é a importância também da administração? Você falou um pouco atrás que às vezes muitos pecam na administração. Até quando a empresa não tem clareza dos números, qual que é o risco que essa empresa pode correr? Olha, o que acontece é assim, no seu caso você vende serviço. Sim. Em caso que são produtos. E muitas vezes se você vende produtos, você compra e paga com prazo. E muitas vezes a pessoa confunde o dinheiro que está no caixa, achando que esse dinheiro é uma sobra. Mas não é uma sobra. Então, o erro tá aí, tem que entender, mapear o que é esse dinheiro que está no caixa. Porque se você fizer uma má gestão desse dinheiro e depois você vai ser cobrado. Se você tirou o recurso de um lugar para colocar no outro. Óbvio que também um grande erro assim, do empresário no início é antecipações. Quando o negócio deu uma viradinha, começa a dar certo, começa a antecipar sonho, a comprar carro, casa mais caro. E isso também traz consequências graves, né? Porque você tira dinheiro do negócio. Então, você tem ali acho que controlar o fluxo de entrada e saída e ter um prolabore definido. Não. O prolabore, ele tem que ser ali o valor da sua produtividade sobre o negócio. O prolabore é diferente do seu lucro. As pessoas confundem, né? O lucro é o que sobra depois de pagar todas as despesas, de pagar. Porque eu posso estar num negócio, ser sócio de um negócio também e não operar nele. Não tem um salário. Inclusive o prolabore, ele entra como uma despesa do negócio. Ele é um custo fixo do negócio. Porque você está operando ali, você tem o seu... Se você não estivesse operando ali, você estaria operando em outro lugar. Se você estivesse operando em outro lugar, qual que seria o seu salário? Quanto você produz para si mesmo, né? Porque as pessoas, elas com essa rapidez que as coisas acontecem hoje, as pessoas querem tudo muito rápido. Então a pessoa começa a trabalhar com você, em pouco tempo ela já sai e vai abrir o negócio dela. E não que isso seja errado. Porém, o maior conselho para quem não abriu o seu negócio ainda é empreenda no CNPJ do outro. Empreenda no CNPJ do outro até que você fique melhor e que você possa montar o seu. Isso cria uma cadeia de... Porém, hoje, com a forma como o mundo está acelerado, todo mundo quer fazer as coisas rápido. Então, as pessoas acabam pecando aí também, né? E acaba atrapalhando na estrutura dos negócios, né? Porque se a pessoa sai, ela vai montar um negócio dela sem ainda uma expertise, muitas vezes ela vai tirar o cliente de um lugar e aí pode ser que ela quebre por não ter experiência ainda o suficiente, por não ter feito isso na hora certa. Como diferenciar também, conseguir separar, na verdade, na parte das finanças, o PF do PJ? Que é o grande desafio hoje, né? Na teoria é simples. A conta da empresa é a conta da empresa, a conta pessoal é a conta pessoal. Na prática. Não paga uma conta com outra. Porém, é muito fácil se perder nesse meio do caminho, né? Então, assim, se você conseguir separar a sua conta pessoal, esse é o meu salário que entra. Muitas vezes a pessoa usa o cartão da empresa ou vice-versa em um no outro, mas conseguir separar isso. O ideal é ter muito claro o que é PF e o que é PJ do dono do negócio. Isso. Você dá alguma dica, alguma estratégia para ser utilizado isso? Ou de fato, pega o seu prolabore e usa o seu prolabore e esquece o restante? Para pequenos negócios que estão iniciando, falar assim que todo mês a pessoa vai conseguir ter uma disciplina de fazer um fechamento, de saber realmente tudo que foi despesa, tudo que foi... O começo você tem que controlar a entrada e a saída. A entrada e a saída que está entrando pela PJ. Agora, o seu salário, para fazer essa conta, você tem que entender qual que é o seu custo fixo versus o que entra. Eu faço o cálculo custo fixo versus o que entra. Tem um custo variável também. Tem uma linha final, né? Depois disso, depois do seu lucro, você vai... Depois de tudo, você tem algum empréstimo, você paga juros sobre isso. Uhum. Hoje também, como que você acha que se define sobre o negócio? Né? Sobre aquilo que está sendo faturado também, daquilo que foi investido. Como que se define o prolabore? Existe um cálculo para isso? Ou a pessoa exatamente não quer ganhar isso? O salário em si, ele está atrelado à sua produtividade. Pelo menos esse é o correto, né? O que acontece é que posições de gestões e liderança têm salários maiores por causa do tamanho da sua responsabilidade.
da sua escala, do que você faz tão bem o que você faz, que você consegue administrar pessoas para que façam iguais. Então, o valor do seu Prolabore, ele tem que estar diretamente ligado ali à posição que você está exercendo dentro da empresa. Então, se você consegue, né, administrar um time com 4 ou 5 pessoas, e essas pessoas estão produzindo, estão tirando o Prolabore delas sobre isso, e ainda estão gerando, né, para você o seu Prolabore também. Porque elas dependem de você também. Sim. Se as pessoas estão começando, se elas precisam de você para produzir. Elas precisam de você para estar olhando para as estratégias macro para que os clientes continuem vindo. E após que você iniciou um projeto, né, você começou a empreender, né, quando veio a primeira dificuldade, a primeira barreira financeira, qual conselho você daria? Respira. Tem que ter fé. Você é um cara de fé? Demais. Não adianta ir só com técnica. A sabedoria, ela... Então, se você estiver alinhado com corpo, mente e espírito, isso é a receita para fazer um negócio dar certo. Então, se você não tiver fé, se você não estiver alimentando bem a sua alma, se você não estiver em locais conversando com pessoas que você tende a começar a olhar somente para o lado negativo. A fé potencializa, então, o negócio? Você perguntou, né, no primeiro desafio, cada pessoa tem o seu desafio. E se essa pessoa não tem fé, que tem alguém cuidando do plano maior, muitas vezes ela se sabota naquele momento, que pode ser onde Deus está testando ela para colocá-la no próximo nível. Sim. Então, se ela não tiver fé, se ela não vai conseguir enxergar isso. E ela vai perder a oportunidade de evoluir. Porque é assim, Deus, se ele vai te confiar algo maior, ele vai te testar primeiro. Exato. E na época da prova, ele não vai estar do seu lado o dia inteiro. Primeiro ele fica do seu lado, ele está ali nas suas orações, e depois ele te coloca na prova, sozinho, para ver o que você vai fazer. Exato. Tem até um ensinamento bíblico que diz que aquele que não é fiel no pouco, né, no muito também Deus não colocará. E muitas vezes as pessoas acabam descredibilizando aquilo que é pequeno. Não é fiel no pouco. Às vezes um pouco, às vezes, de tantas coisas, às vezes espera crescer, né, para poder, às vezes, estipular um Prolabore, espera crescer para começar a colocar lá as entradas e saídas, né, falando, não, vou esperar o negócio dar certo. E você não está sendo fiel um pouco, você está sendo infiel naquilo que você tem. E Deus, ele confia projetos sobre as nossas mãos, Deus, ele coloca coisas nas nossas mãos. E se desde pequeno, quando o projeto estiver bem pequenininho, um nenenzinho, a gente não cuidar com tanta energia, a gente não cuidar com tanto cuidado, dificilmente, quando aquilo crescer, a gente não vai ter mais controle sobre aquilo. E muitos empreendedores hoje iniciam o projeto e não é tão fiel como deveria ser. Espera aquilo crescer para começar a depositar totalmente ali a sua energia. Mas que desde o princípio, né, a gente tem que ser fiel no pouco. A gente sendo fiel no pouco, o muito ele é consequência do pouco que a gente temos hoje. É isso. Muita gente... A pessoa tem pouco, ela fala, eu não ajudo ninguém, eu não oferto, ou eu não me envolvo porque eu não tenho. E ela vai continuar ali. Mentalidade, né? Se ela não é fiel com o pouco que ela tem, quem garante que quando esse projeto crescer, ela vai ser fiel? Exato. Porque a multiplicação, né, ela vem... É justo, um negócio bem administrado, ele gera um bem muito grande para a sociedade. Uhum. Ele gera emprego, ele gera produtividade, e o lucro, né, o que vem pelo final do negócio, ele pode ser aplicado de maneiras que potencializam muito a sociedade. Então, o ideal é que você seja fiel no pouco, né, para que Deus possa te colocar no muito, né? Para que ele te dê os próximos caminhos. E não tem um grande empresário que você conversa hoje que ele não passou por desafios. E todos eles são desafios imensos. Enormes. E sem Deus talvez não conseguiria, né, a gente trazendo Deus para a nossa realidade, né? E eu, dentro do meu primeiro negócio, eu tinha muita técnica. Uhum. O conhecimento que eu tinha ganhado ao longo da vida estava fazendo eu olhar para possibilidades muito grandes e conseguir fazer coisas grandiosas. Porém, eu não agia com sabedoria. Eu ainda não tinha conhecido, não era uma pessoa de fé. E sem a sabedoria, você pode ter a melhor técnica do mundo, que você trava.
Então a sabedoria é o que te faz entender o tempo das coisas. Eu acho que o principal, né, que tudo tem seu tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Então, se você não entende muito bem esse arquétipo quando você está começando, você fica perdido. Eclesiastes, por exemplo, como você acabou de mencionar, diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar e existe o tempo de colher. O tempo da espera ele é preciso. E às vezes as pessoas acabam invertendo os passos. Às vezes é o tempo daquela pessoa plantar, aquela pessoa está na expectativa de colher. Mas como é que ela vai colher algo que nem plantou? E às vezes ela plantou e já quer colher, mas ainda é o tempo de regar. É o tempo ali de você depositar uma energia ali para que ali venha começar a crescer. E, consequentemente, quem dá o crescimento é o próprio Deus, né? Nós temos que plantar, fazer a nossa parte e esperar que no tempo certo venha o crescimento. E aí, quando chega as dificuldades, né, quando os gafanhotos ele vem para tentar ali acabar com toda a sua plantação ali, é no momento que nós nos apegamos a Deus, né? E qual momento na sua vida em específico que você viu a necessidade e a importância de ter Deus nos teus dias? Olha, começa pela manhã. Antes de colocar Deus na minha vida de uma maneira... A hora que você acorda é a hora mais importante do seu dia. E hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é orar. E isso alinha toda a minha cabeça pro que eu vou fazer pro resto do meu dia. Então, se você acorda e vai mexer numa rede social, o inimigo vai estar tentando roubar sua energia, de tudo quanto é forma. E começar o dia quadrado é horrível. Então, se você começa o seu dia com Deus, se você começa o seu dia alinhado com o propósito que Ele tem para sua vida, perguntando, conversando com Ele, o seu dia vai fluir muito melhor. A probabilidade de você se perder ao longo do dia vai ser muito... Agora, sem Deus, você vai trilhar um caminho que ao longo do dia, muita coisa vai tentar roubar sua energia. Exato. Hoje, no mundo atual que a gente vive, a rede social é o maior ladrão de energia que tem. Tira muito foco, né? Ele tenta a todo momento ali te manipular, te alienar a algum tema específico, fazer você criar uma opinião sobre alguma coisa. E as melhores decisões você toma quando você não está alienado. Quando você tomou aquela decisão por si só. Aquela decisão pode ter um custo, você pode estar errado. Porém, foi você que tomou. Você não tomou aquilo por causa de uma premissa que saiu de algum lugar. A fé, né, muitas vezes também ela é um pouco confundida para eu tenho fé e não preciso fazer nada. Sim, sim. Não, você tem que fazer. Colocar em prática também, né? Aquilo que você acredita, né? Não é só esperar, né? Mas de fato você tem que executar. Muitos empreendedores hoje, eles utilizam a fé como um armoleto, dizendo, não, vai dar certo. Eu acredito, Deus está no negócio e vai dar certo. Mas não é sobre isso. Se você não fazer a sua parte, se você não se esforçar, não vai vir a consequência. A ação, que eu vou dar um exemplo de um momento muito delicado, né, que o nosso país passou, que foi a pandemia. O nosso país, como o mundo inteiro passou, que foi a pandemia. Sim. Óbvio que a gente... Quem tinha uma fé nesse momento conseguiu ali. Só que a fé é alinhada com as ações, sobre o que você vai fazer também. Exatamente. Porque Deus ele age dessa forma, né? Algum momento de dificuldade assim que você passou, que você olhou assim e falou, mano, se Deus não estivesse comigo, talvez eu não teria dado a continuidade. Os momentos difíceis da sua vida. Tem momentos que são inexplicáveis, que acontecem, e quando o inexplicável acontece, é onde você vê que com o tempo você consegue entender aonde exatamente Deus estava agindo. Então, passa um tempo depois que você está enfrentando alguns desafios, nem você mesmo entende como você ficou em pé. E é aí que você vê a graça e a bondade de Deus, né, que ter te nos acompanhar. E no momento nem você entende, mas você fica em pé. Então, tem momentos que é ele que segura a gente. Nós sozinhos não conseguiríamos, né? Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus. Porque um negócio, ele é criado, né? No Brasil, a gente tem muito essa... O brasileiro tem... que eu me incluo, que eu tô aqui, eu quero que esse país vá para frente, mas o empresário, ele é o inimigo, né? Aqui foi um sistema que foi criado, o sistema que a gente tem que
coloca isso como uma verdade desde as escolas, desde o começo, que o empresário é o problema. Sendo que, na verdade, o empresário é o que está se arriscando ali, criando algo para produzir para a sociedade. Colocando na brecha, né? Qual que é a importância do empresário hoje na nossa sociedade? A nossa sociedade, as coisas precisam ser produzidas. Pra gente viver, todo mundo que tem um dom deveria revelá-lo. E o empresário, ele é o que faz o sistema girar. Porque sem negócio não tem imposto. Sem arrecadação de imposto, o país não funciona. Não rola. O que acontece no nosso país hoje, que a gente está passando por um momento bem delicado com o nosso fiscal, é que o nosso país ele gasta muito mais do que ele arrecada. Ele é ineficiente. E não tem mais... e a gente já arrecada muito, o país já arrecada muito imposto. Então, o único caminho que a gente tem é cortar gasto. Porém, quem vai querer cortar gasto? Então, o empresário, ele produz para que todo esse sistema continue rodando. O imposto que você paga na ponta final, ele está servindo para um monte de coisa, para um monte de obra. Eficiente ou ineficiente, ele está servindo, você está fazendo a sua parte. Você está contribuindo com a sociedade, você está gerando emprego. Então, você deveria ser considerado um herói de primeira. Só que, no final, você apanha e você ainda ninguém te reconhece por isso. Então, existe uma parte, né, de pessoas que consideram um glamour, querem empreender. Uhum. Não tem nada glamouroso em empreender. Por ao contrário, né? Não tem. Desafios todos os dias. Mais desafios do que... Só que você faz porque você gosta. Empreender é um dom? Administrar é um dom. Qualquer um pode empreender. Mas administrar não é para todo mundo. Tem pessoas que produzem muito mais, que é muito mais vantajoso para elas trabalhar para outras pessoas do que montar seu próprio negócio. Exato. Então, você tem que entender o seu lugar na cadeia. Só que você só consegue entender o seu lugar na cadeia se você age com sabedoria. A sabedoria vem? A sabedoria vem em cima. Sabedoria de não... Porque muitas vezes a pessoa que está trabalhando num lugar, ela olha o momento que as coisas deram certo, é uma fração de todo o negócio. Né? E não necessariamente... Para aquilo ter dado certo, muita coisa foi feita. E aí talvez ela seja induzida ao erro de quero abrir o meu. Uhum. Só que no final das contas, talvez se ela abrir o dela, ela vai ganhar menos do que ela ganhava. Exato. A produtividade dela vai ser menor, porque ela vai gastar o tempo dela com algumas coisas que ela não é boa, e aí ela não vai conseguir focar no que ela é boa. Então a rentabilidade dela vai ser menor. Hoje eu, como empreendedor, há 10 anos, se eu fosse iniciar novamente, eu não iniciaria empreendendo, mas eu me ajuntaria com quem já está empreendendo há muito tempo. Usaria a estrutura do próximo, porque você iniciar, construir uma estrutura é muito difícil. Para quem começou, eu já iniciei, estou aqui, está dando certo, graças a Deus, mas em cima de muita dificuldade, em cima de muita luta, né? E no início não tive pessoas ao meu lado que me ajudassem a caminhar. Hoje, graças a Deus, Deus alinhou meu propósito, a propósito de outras pessoas, e está ligado muito a isso, né? Deus, ele não une pessoas, mas sim une propósitos, né? E dentro aqui da empresa, Deus uniu os nossos propósitos, né? E a gente tem crescido, tem avançado cada vez mais. Amém. Mas esses são desafios grandes. Mas Deus está no negócio, Deus, ele é a rocha, de nada teremos falta, em nome de Jesus. Amém. Continuaremos avançando, não? E você vira testemunho, né? Exatamente. Porque Deus tem... Para cada um constrói a sua história, né? Sim. E não tem o certo ou errado, mas por você ter se arriscado tanto, entendeu? E começado, dado alguns passos a mais, como você falou, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas você, o conhecimento, a sabedoria que Deus te deu para poder passar para outras pessoas, Sim. então ele tinha um propósito sobre você, que as próximas pessoas que vierem ouvirão seu testemunho. Sim. Talvez você não ouviu esse testemunho antes, por isso você fez as coisas do seu jeito. Então, hoje você pode comunicar, né? Exatamente. E fazer com que as próximas pessoas que vierem, que criarem seus negócios, que elas tenham uma jornada diferente da sua. Né? E ao longo desses anos, né, de empreendedorismo, como eu desenvolvi a minha fé? Porque empreender sem fé é impossível. Porque quando você empreende, você não tem a certeza do amanhã. Você não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Você não sabe, amanhã você vai abrir as portas, mas você não sabe se vai vir cliente, se não vai vir cliente. E como eu desenvolvi a minha fé sobre isso? Porque eu entendi que, de fato, Deus me trouxe para este caminho. Deus alinhou meu propósito ao propósito dele. E através disso eu pude entender. Né? E as coisas começaram a ficar mais claras, porque eu falei, uau, Deus me trouxe por esse caminho.
E Deus me trilhando por esse caminho, eu sei que de nada eu vou ter falta. É difícil, tem dificuldades, como eu disse. Mas em todo tempo eu prefiro descansar e esperar em Deus. Porque eu sei que Deus ele me trouxe para esse caminho, eu estou trilhando, estou caminhando. E eu tenho certeza que mais pessoas ainda vão permanecer sendo abençoadas através desse caminho que eu estou trilhando. Amém. Olha só o corte. Analisamos. Ei, coisa boa. Muito top. Lucão, você é o cara. Muito obrigado por esse tempo de conversa. Aprendi muito com você. Você continua nessa força, nesse engajamento, nessa sabedoria, que eu tenho certeza que essa sabedoria não vem da terra. Essa sabedoria vem dos céus. Que você possa continuar contribuindo aí com essa sabedoria, porque eu tenho certeza que muitas pessoas já foram ajudadas por você e muitas pessoas ainda serão ajudadas. Amém. Que você possa entender que tudo que nós passamos na nossa vida é por um propósito. Amém. E todos os testemunhos, eles não servem para ficar colocados numa estante, mas servem para ajudar pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Por isso, continue avançando, porque Deus fará grandes coisas sobre a tua vida ainda. Obrigado, irmão. Tamo junto, mano. Amém.